É urgente, é break news, é pra quebrar tudo. Dessa vez foi muito pior. Já vou te mostrar essa notícia, então segura até o final. E bora lá direto pro vídeo. Deixa eu explicar porque o decreto é simples. Não é que exige uma exegese de especialistas e linguistas. Celso Amorim, Carlos Fávaro, recuem das celebrações, assobiem, olhem para outro lado e finjam que não falaram nada. Outros ministros apaguem as suas celebrações em redes sociais, porque não há nada a celebrar. Isso não foi para o Brasil. E o Brasil é mais prejudicado do que favorecido com esse decreto. Eu explico. Se retirou a tarifa recíproca de 10% para todos os países para esses produtos. Como o Brasil foi taxado em 50%, esses produtos brasileiros continuam a ser taxados em 40%, enquanto os outros países, esses produtos, passam a não ter taxa alfandegária nenhuma. O Eduardo Bolsonaro, ele está nos Estados Unidos agora. O que tu está achando da atuação do Eduardo nos Estados Unidos? A atuação do Eduardo nos Estados Unidos é extremamente legítima, tá? O que acontece? O Brasil, e não é criminoso, o Eduardo Bolsonaro não praticou nenhum crime, não tem crime em nenhuma ação do Eduardo Bolsonaro. Tá? Primeiro que opiniões, palavras não são crime, ele é um deputado, inclusive. Pedir tarifa não é crime? Né? Não é crime, não é crime. Não tem nenhum crime que o Eduardo praticou. Por quê? A Constituição Federal traz o direito de petição. O que significa isso? Qualquer cidadão pode denunciar abusos de autoridades. Isso é legítimo, direito de petição. Qualquer cidadão pode denunciar excessos e abusos das autoridades. O Brasil faz parte de tratados e convenções internacionais, que se comprometeu a cumprir. O que Eduardo Bolsonaro tem feito é denunciar internacionalmente que o Brasil está violando tratados e convenções internacionais que se comprometeu a cumprir. Isso é extremamente legítimo. Qualquer cidadão pode fazer, sendo deputado ou não. É isso que ele faz. Ele denuncia violações a direitos humanos. Tá, e existem violações de direitos humanos? Claro. O Jair Bolsonaro é uma vítima de violação de direitos humanos. O Felipe Martins é uma vítima de violação de direitos humanos. Não tem devido processo legal. Por exemplo, é básico. Uma violação de direitos humanos. Não ter o duplo grau de jurisdição. O que é duplo grau de jurisdição? O direito de recorrer. O Pacto São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, diz que a todos deve ser assegurado o direito de recorrer. Os presos de 8 de janeiro, o Jair Bolsonaro não tem direito de recorrer. Você é julgado no STF e não tem pra onde recorrer. Isso é uma violação de direitos humanos, que tem que ser denunciado. Então, o que o Eduardo está fazendo, ele está denunciando violações a direitos humanos. Mas tu acha que politicamente ele deu um tiro no pé? Não. Ele tomou uma escolha. Ele teve uma escolha. Ele fez uma escolha de abdicar do seu mandato, de abdicar de morar no Brasil, e ele explicou isso. Ele explicou isso. Mas acho que não acabou prejudicando a popularidade da própria família, do próprio movimento. É assim, o que acontece? É muito fácil você bater em quem tá na linha de frente. Então, assim, prego que se destaca leva martelada, né? O Eduardo Bolsonaro, ele de fato está exposto e por isso que tem apanhado como está. Mas veja, se não fosse Eduardo Bolsonaro, não teria Magnitsky. Se não fosse Eduardo Bolsonaro, o mundo não viria as violações a direitos humanos. Com toda certeza. Se não fosse o Eduardo Bolsonaro tomar essa decisão de ir para os Estados Unidos e denunciar as violações internacionalmente, não teria tido o alcance que teve. O mundo não conheceria as violações que nós estamos vivendo aqui. Se hoje o mundo sabe que o Brasil vive violações a direitos humanos, foi porque o Eduardo Bolsonaro fez essas denúncias internacionalmente. Se ele tivesse aqui dentro do Brasil, ele não teria o alcance que a voz dele teve. O deputado Eduardo Bolsonaro rebateu o ministro Alexandre de Moraes. Não recebi com surpresa nenhuma. Eu vejo aí, mais uma vez, uma oportunidade para você expor uma ilegalidade feita pelo Moraes e pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, né? E para reforçar o quanto justo que foi a aplicação da Lei Magnitsky contra esse violador de direitos humanos, né? Vale lembrar que não só ele, aquele que me acusa também está diretamente envolvido nos fatos no qual agora eu virei réu, né? Estou falando especificamente do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, porque ele também foi sancionado com a perda do visto norte-americano e agora eles,
né, Gonê, junto com Moraes, não se declaram impedidos e colocam adiante uma acusação fajuta contra mim. Por que ela é fajuta? Porque o crime de coação ele tem 2 requisitos. Um é uma ferramenta à minha disposição. Como o próprio Moraes falou aqui, a lei Magnitsky, né, é o que justifica, é o meio de pressão que ele está falando que eu usei no crime de coação. A lei Magnitsky não é assinada por Eduardo Bolsonaro, é assinada por Donald Trump e também pelos seus secretários, né, Scott Bessent, do Tesouro, e Marco Rubio, do State Department. E o segundo requisito é que seja um meio ilícito. Ora, primeiro, esse é um meio jurídico que está fora do Brasil. Então, Moraes abusa mais uma vez do seu poder, né, fazendo uso da extraterritorialidade que não é prevista na nossa Constituição. Eduardo Bolsonaro disse que ainda não é o momento para tomar qualquer tipo de decisão sobre as eleições do ano que vem. Haverá um candidato. E a certeza também é de que eu não estarei apoiando o Lula numa eleição do ano que vem. Agora, tem água para passar embaixo dessa ponte. Por exemplo, se algum governador que você citou vier a ser o candidato, ele tem que se descompatibilizar apenas em março. Então eu pergunto, por que isso está sendo discutido agora? Eu vejo muita pressão para que o Bolsonaro tome uma decisão antecipada, desnecessária. Por quê? Porque está acabando uma ferramenta de ameaça contra o Bolsonaro, que é enviá-lo para um presídio comum. Né? Porque se ele for para um presídio comum, vão ameaçá-lo de quê depois? De morte? Entende? Então estão tentando botar uma pressão gigantesca no Jair Bolsonaro para ele apoiar um nome, e repare que eu não estou falando aqui nenhum nome, né? Mas há uma pressão para que ele apoie alguém, porque uma vez que o Bolsonaro apoia alguém, ele vai servir café frio. Né? Ele perde interesse político, ele perde valor de mercado dentro do cenário político. É claro que ele não vai falecer politicamente, porque o que ele fez, né, vai ainda persistir por as próximas décadas, pelo menos. Né? Daqui a 50 anos vão estar falando no que o Bolsonaro fez e estudando os 4 anos de presidência dele. Deus quiser, né, ainda outros 4 que virão. Então, esse é um assunto que eu vejo que ele não é prioritário. Prioritário agora, né, é a concentração nessa questão do envio dele para um presídio comum, nessa ilegalidade, e tentar fazer, né, um movimento contrário, uma pressão contrária, para constranger o Alexandre de Moraes, ou, se de fato ele tomar esse caminho, né, de mandar o Bolsonaro para a Papuda, de expor ao máximo ele e a Suprema Corte coniventes com mais esse abuso, com mais essa violação de direitos humanos. O empresário Jeffrey Epstein, criminoso sexual, encontrado morto na prisão, afirmou ter conversado com o presidente Lula em 2018, enquanto ele estava detido em Curitiba. A informação estava em um e-mail divulgado por democratas esta semana. O empresário afirmou que o linguista e ativista americano Noam Chomsky fez a ligação entre os dois. Na época, Bolsonaro disputava a presidência da República. Não se sabe com quem foi a troca de mensagens. Ao todo, mais de 20 mil páginas recebidas dos arquivos de Jeffrey Epstein foram divulgadas. Os caras tentaram colocar o Trump junto com Jeffrey Epstein e ele agora deu truco. Ele é que agora quer que investigue todo mundo que estava ali ligado ao Jeffrey Epstein. Só que nos alvos estão Bill Clinton, estão o JP Morgan, o banco, Chase e muitos outros que o Trump não quis falar o nome. Eles tentaram apostar, Donald Trump veio com truco e eu nem preciso dizer para vocês quem é que vai sair bem exitoso nessa situação. O pau vai torar. Eu sei que muitas vezes a gente fica extremamente assim... triste, né, com o nosso país, achando que a gente é o único e o primeiro, né, a lutar contra tirânicos e uma falsa democracia, mas não, isso já foi enfrentado 1000 vezes e 1000 vezes também já foi vencida, mas basta que a gente faça um caminho certo, correto e de retomar o país para quem de fato é merecedor e dono do país, que somos nós, né, que é o povo. O Brasil não é de ministro do STF, não é do Lula, não é do PT, o Brasil é dos brasileiros. Vai, peraí que ficou fora de ordem. É porque aqui tava no final do vídeo aqui, na verdade. Acho. Quem sabe faz ao vivo, mas vamos lá. Vamos recomeçar o vídeo. Ali foi inclusive a notícia que não deu tempo de comentar no vídeo que eu tinha acabado de gravar. Gente, hoje de manhã, o Estadão resolveu colocar aí um editorial que
não utiliza de nenhum daqueles argumentos batidos. Ai, por que Bolsonaro? Porque a gente fez isso? Porque foi um momento necessário, agora não é mais necessário, não. O Estadão quase chama, ou até chama, as coisas pelo nome, faz algumas ponderações bem relevantes, mas ainda está faltando uma coisinha. E o que falta é realmente relevante. Enfim, um processo absurdo, um editorial aí dedicado a falar sobre o caso do Talhaferro, ele que virou aí réu por unanimidade, né? Nenhum país se torna autocrático do dia para a noite. Autocracia, vocês sabem muito bem, né? É um nome diferente para um regime que no final do dia é uma espécie de ditadura, né? Então, o Estadão não quer chamar o Brasil de ditadura, nem falar que o Brasil está virando uma ditadura. É melhor falar que está virando autocrático, mas está passando a mensagem. Até que esse aqui eu relevo. A degeneração institucional é um processo gradual em que medidas excepcionais, no início incômodas, passam a ser aceitas como rotina. No Brasil, esse processo ganhou rosto e método. Sob o pretexto de defender a democracia, o Supremo consolidou uma forma de poder que dissolve os freios e contrapesos constitucionais. O caso de Talhaferro, o ex-assessor de Dom Pedro III, transformado em réu pelo próprio ministro que ele denunciou, é o retrato mais nítido de uma corte que se julga infalível e, por isso, se permite tudo. É um tribunal que, em vez de corrigir abusos, os institucionaliza. Segundo Talhaferro, havia uma estrutura paralela dentro do Tribunal Superior Eleitoral usada para monitorar críticos e produzir relatórios sobre medida que justificavam censuras e bloqueios. A ordem, segundo mensagens atribuídas ao gabinete de Dom Pedro III e divulgadas pela Folha de São Paulo, era explícita: use a criatividade. E aqui, veja só, aqui não tem uma crítica em relação a uma descrição imprecisa. O que o Estado está falando realmente aconteceu. Nesse ponto aqui, eu acho que se a gente vê a classe política, influenciadores, muita gente fala do que está acontecendo, fala da imprensa, critica, ou às vezes até elogia. Isso daqui é aquela típica bola quicando, gente, que a gente não deveria deixar isso daqui passar. E, assim, as pessoas com voz na imprensa, e esse texto aqui, ele vai ser repercutido no dia de hoje, eu tenho certeza. Sabe, canais vão comentar sobre isso, né? Os jornais de bancada da direita vão comentar sobre isso, políticos vão comentar sobre isso. É muito importante perguntar quem são os críticos. Quem são os críticos que viraram alvo? Porque isso aqui dá a ideia que os alvos são pessoas que criticam. E não! Não! Os alvos são bolsonaristas. Ou, no mínimo, pessoas de direita. Me aponta aí um crítico que não é bolsonarista que se tornou alvo disso daqui. E quando o Estadão faz questão de citar mensagens divulgadas pela Folha, um dos agentes que divulgou as mensagens. Lembra lá, né? O Verdivaldo com o Serapião. Era explícita: use a criatividade. Então, usar a criatividade contra quem? Foi contra a Revista Oeste. Por que cita a Folha e não cita a Revista Oeste? É muito importante questionar esse tipo de coisa. Tem que tirar essa fala da boca do consórcio. Citem quem são os críticos. Citem nominalmente. Mas vamos continuar. Quando o denunciante expôs o suposto desvio, o Talhaferro, ele foi acusado de violar o sigilo funcional e passou a ser julgado pelo mesmo magistrado cujas irregularidades apontara. No Brasil de hoje, quem denuncia o abuso vira réu e o juiz do caso é o acusado de praticar o abuso. E aqui tem um ponto interessante, que fica implícito, né, por uma análise lógica da situação. O Talhaferro, ele não é réu por fake news. Ninguém tá falando que é mentira o que o Talhaferro fez. O Talhaferro tá virando réu por quê? Por vazamento. Quebra de sigilo. Ele violou o sigilo funcional. Aí que vem a pergunta, então, o que foi revelado realmente é verdade? Esse tipo de prática realmente aconteceu? A perversão jurídica é tão evidente quanto constrangedora. Moraes atua simultaneamente como vítima, investigador, julgador, padrão, falam isso sempre, e o tribunal age como cúmplice passivo. A PGR, em vez de apurar as denúncias feitas pelo ex-assessor, preferiu denunciá-lo. O processo tramita em foro indevido e a decisão que tornou Talhaferro réu por, entre outras acusações, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, foi tomada no plenário virtual, sem sustentação oral presencial e contraditório efetivo. Então, assim,
ressalva em cima de ressalva. Mensagens entre Taliaferro e seu advogado chegaram a ser tornadas públicas, violando o sigilo profissional. Em nenhum Estado de Direito isso é justiça, é abuso de autoridade. E aí que vem mais uma pergunta. Diante de um caso de abuso de autoridade, como você resolve isso? Existe, pergunta honesta, no ordenamento jurídico brasileiro, aquela regra, né, das três, né? A primeira você releva, a segunda você já fica puto, agora a terceira não dá mais. Então, assim, quantas vezes pode se abusar de autoridade até receber algum tipo de punição? Ou não tem punição para abuso de autoridade? E aí vai. O escândalo não é circunstancial, o que está em jogo é a mutação da exceção em sistema, as mesmas violações se repetem com metódica naturalidade, inquéritos secretos, elásticos intermináveis, censura prévia, mandados de busca por opiniões, prisões preventivas que se eternizaram, decisões monocráticas que suspendem leis e calam vozes. A reação à barbárie do 8 de janeiro degenerou no regime de tutela permanente. O estado de exceção virou expediente administrativo, o poder de julgar, instrumento para intimidar, e a toga, um salvo-conduto ao arbítrio. Essa lógica moralista substitui o direito por cruzadas de salvação. A toga transformou-se em armadura e o juiz em parte interessada do próprio veredito. A imparcialidade virou fraqueza, a prudência álibi dos que se calam. O Supremo já não age como intérprete da Constituição, mas com seu substituto convencido de que encarna o bem e pode combater o mal à base de canetadas judiciais. O Supremo, afinal, parece ter descoberto o modo perpétuo da moralidade. Julga, absolve a si mesmo e aplaude a própria virtude. É a liturgia do poder travestida de zelo cívico. Até aqui tem ressalvas a fazer o Estadão, tinha que ter citado os críticos e tudo mais. Só que aí veja só, o Estadão te pontua, estamos virando autocracia, ou seja, não é mais democracia. Estamos virando uma ditadura. O Estadão fala, abuso de autoridade. Abuso de autoridade por quê? Por causa disso, disso. Todo editorial do Estadão, ele normalmente segue da mesma forma, onde, na conclusão, o jornal se propõe a apresentar alguma solução para melhorar o estado das coisas. Então, diante de tudo isso aqui que está acontecendo, o que é que o Estadão vem falar? Aí que está aquele ponto, né, que eu digo. Por mais que seja um bom editorial que fale, estamos virando a ditadura, a exceção já virou regra, o Estadão, mais uma vez, vem falar o quê? Os ministros precisam fazer uma autocrítica. São 6 anos, quer dizer, são quase 7 anos falando de autocrítica. Quando a autocrítica não vem depois de 7 anos, e nesses 7 anos o regime piora, está cada vez mais parecido com a autocracia, a perseguição não cessa, o Estadão denuncia abuso de autoridade, que eu não sei, né? Não sei se isso é passivo de punição ou não, mas o que você faz? Essa é outra pergunta a ser feita. E aí? Como é que resolve? Perguntar. Como isso aqui vai ser repercutido? Cara, a turma tinha que pegar aí, sabe? Jornalista, toda oportunidade que tiver agora de entrevista, falar, olha, o Estadão publicou, o editorial foi o Estadão, o jornal mais velho em operação no país, 150 anos, criado para tal golpe da família dos golpistas do Mesquita, eles falaram isso. Não existiu autocrítica. Na falta de autocrítica, me digam, qual é a sugestão? E aí termina falando, né? A democracia não precisa de guardiões armados de exceção, mas de juízes capazes de obedecer às suas regras. O caso do Taliaferro não é um acidente, é um sintoma. É o espelho de uma corte que, a pretexto de salvar a República, decidiu que está acima da lei. Não se defende a democracia atraindo os princípios que a definem. Não se preserva a liberdade por meio da censura, nem a Constituição por meio da violação de suas garantias. Quando a exceção se torna método, a lei deixa de proteger o cidadão e passa a proteger o poder. E nenhuma democracia sobrevive muito tempo a essa impostura, sobretudo quando ela se traveste de virtude e fala em nome da lei. Se não a democracia sobrevive muito tempo, quando é que ela vai, bater as botas? No âmbito ainda do judiciário, a gente comentou um pouco sobre isso daqui ontem. Isso aqui realmente é relevante. Eu acho que uma parte de vocês consegue compreender que, por mais que estejamos frustrados, que o cenário atual é assim, horrível, não temos maioria, não teremos maioria, o Centrão não vai vir para o nosso lado, muito menos a esquerda, ninguém, sabe, vai mudar da água para o vinho. Quando você olha o Brasil,
em uma perspectiva histórica, a coisa já melhorou muito, só que não melhorou o suficiente. Precisa realmente de números. E aí o Lauro Jardim vai falar o quê? O preço da nomeação de Messias ao Supremo sobe a cada dia. E por que ele está falando isso? Porque o Paulo Gonet passou na trave. Só 4 votos a mais. Ele precisava de 41, teve 45. Essa questão, né, levou um senador a provocar com evocações bíblicas. Messias morreu hoje, sem ter nascido. Vamos ver se Lula vai ter coragem de tentar produzir uma Páscoa. Messias continua sendo candidato de Lula, vaga no Supremo aberta com a aposentadoria de Barroso. Mas o preço da nomeação sobe a cada dia. E aí fica assim, né? Vocês acham que na cabeça de um senador do Centrão, eles preferem alguém com perfil mais do Pacheco ou mais do Messias? Até para essas coisas, né, tem preferência. E o Messias, ele realmente tem ideologia, ele realmente é de esquerda, ele realmente é petista. Quem foi o último petista que o Lula colocou no Supremo? Foi o Flávio Dino. Quem é que tá com os inquéritos aí das emendas que miram o Centrão? É quem? É o Flávio Dino, né? Então, não é brincadeira isso aqui não é bobagem. Foi um recado. Um recado insuficiente pra gente conseguir o que a gente quer? Sim. Mas foi um recado. Aí o bastidor traz mais informações. O recado ao Messias. A baixa votação do Gonet foi interpretada como um recado pro Lula, tanto que até agora o Lula não indicou. Um parlamentar da base do governo disse ao bastidor que neste momento é impossível que Messias seja aprovado. Eu acho que ele fala isso. Deixa eu terminar de ler, eu explico por quê. Senadores da base afirmaram que ainda é preciso convencer o Alcolumbre a apoiar a escolha. Parte da oposição afirma que a resistência a Messias na própria base do governo, a turma prefere o Pacheco. Assim como o Alcolumbre e lideranças do Senado, parte dos ministros do Supremo também preferem o Pacheco, considerado mais sólido juridicamente, né, que Messias, e com a experiência política que pode ser valiosa ao tribunal a partir de 2027. Quando talvez a direita tenha maioria no Senado, então tem que conversar muito bem com o Centrão e com a centro-direita. Quando ele fala assim, ó, no momento tá muito difícil, por quê? Lá na frente vai comentar, seu pesquisa tudo mais, e Lula tá em baixa. Não sei se vocês vão lembrar, mais ou menos um mês atrás, o Celso Sabino, o Fufuca, né, os ministros do Ciro Nogueira, do Rueda, que estão no Centrão, eles falam, vai sair do governo pra quê? Pra que sair, né? O Lula tá em alta, só sendo louco. Quando o presidente da República tá em alta, ainda tem uma boa vontade, mas o Lula já em baixa, porque a gente fala disso mais já. Com toda essa situação, ainda pra indicar alguém que não é de preferência do Centrão, pra quê? Senta em cima, ainda tem mais um ano de governo Lula, sem pressa. Sem pressa. Se mandar um mexer, a gente derruba. E derruba e depois vem o Pacheco. E aí você pega essa situação toda e quem é interessado, né, vai fazer uma análise também honesta, que eu acho que precisa ser feita uma análise honesta, uma verdadeira ponderação dos que foram os anos do governo Bolsonaro. O Lula, ainda contando com o apoio da imprensa, com o apoio do Centrão, disposto a fazer negociatas que eu acho que a direita não aceitaria, ainda assim o Lula tem dificuldade para indicar quem ele quer. E está passando muito tempo. Ainda assim o Lula tem dificuldade. Agora imagine Bolsonaro. Sei lá, nomeações como do Aras, dentro da PGR. Você tem que escolher alguém que realmente é do Ministério Público, que tem um perfil que te agrada, que já é mais difícil achar alguém alinhado à direita e que ainda passe nas sabatinas. As dificuldades que nós vivemos de 2019 a 2022 foram gigantes. Mas olhar para o passado, sem um olhar verdadeiramente crítico, amplo, com uma verdadeira vontade de entender, não leva as pessoas a entender nada. Leva as pessoas a não entender nada, se ficar de gritaria. Ainda falando de judiciário, mas já começando a falar da pele das facções, ou nem sei mais qual é o nome, e eu não estou falando isso à toa. A turma da Globo ontem falou de uma pesquisa feita pelo Ipsos IPEC, que basicamente é o seguinte: quem sofre na pele a violência urbana brasileira, quem realmente sofre, pelo menos tem alguém na família que sofreu, não aguenta mais esse papo de Estado democrático e direito. Tá ali, ó. Brasileiros inseguros ou vítimas de violência apoiam menos a democracia. Democracia é esse sistema aí, né, que
que é lindo, maravilhoso. Os brasileiros que se sentem mais inseguros e aqueles que vivenciaram um episódio de violência recentemente apoiam menos a democracia. Quem não confia na justiça também expõe descontentamento maior com esse sistema de governo. Por que será, né? Por que será? 17 minutos. Ao menos 3 dos 99 presos em mega operação no Rio já foram libertados pela justiça. Dos 99 presos, 17 tinham mandados de prisão em aberto que foram cumpridos durante a operação. Outras 82 pessoas foram detidas em flagrante e passaram por audiência de custódia. E aí o Globo comenta, né? Não adianta aumentar a pena, são todos soltos. A única saída é tratá-los como quem toca o terror, mas esse bonde já passou. Tudo continuará como sempre foi. Aquela notícia que não surpreende ninguém, né? Tudo bem. Mas quando ele fala assim, ó, cara, esse bonde já passou, tem hora que eu acho que ele não tá de todo errado quando ele fala isso, né? A gente tá comentando muito sobre essa questão aí da pele nos últimos dias. Antes de mostrar o outro editorial do Estadão de hoje, vou mostrar 3 coisinhas pra vocês. Primeiro essa. Quando a gente discute esse processo, eu acho que deveria estar sendo abordado por todo o país, políticos, influenciadores, todo mundo, porque é algo importante. Eu não sei se está faltando apoio, me parece que às vezes falta apoio. Além disso, eu acho que o lobby empresarial, que é sempre tão forte, tão ativo, na hora de trabalhar pelos interesses financeiros de alguns setores, enfim, os diversos lobbies. E você tem aqui outro grupo, né? O Exército. O Exército, ele avalia que equiparar facções a terrorista cria risco de interferência de outros países. Uma fala como essa, tu acha que ajuda ou atrapalha a avançar, inclusive, com o PL? E aqui, não dá pra você ficar com birra de todas as Forças Armadas, nem só do Exército, porque, gente, quando sai uma fala assim, não tá falando em nome de todos, nem da maioria. Isso daqui, sempre que fala assim, é uma opinião da cúpula. Tanto que tá ali, ó. Cúpula da força, destaque e discurso, né, de guerra às drogas, os Estados Unidos tem aumentado a tensão nas Américas. É a cúpula. Existe hierarquia lá dentro. Né? O soldado raso, o cabo, sargento. Esse pessoal não fala. Quem fala com a imprensa é general, gente grande lá dentro. Assim, é a instituição que tá aí, é a instituição de Estado. Tá desde que a República existe. Mas a cúpula segue muito distante da maior parte do interesse popular. E o Vinícius fala assim, ó, eles não estão contribuindo com o combate aos criminosos, né? E ainda tentam atrapalhar quem deseja combater de maneira séria o problema da segurança pública que assola o país. Então, realmente falta apoio. Falta um apoio real. Aí, eram 3 coisinhas, na verdade, antes de falar do editorial. Derrite janta com Lira e Cunha após adiamento do projeto antifacção, né? E deve divulgar novas versões do relatório até terça. Já foram apresentadas 4 versões. Já está se falando da 5ª versão. Quinta versão. O Globo fala assim, ó, repito, narrei desde o primeiro dia, estão queimando o Derrite propositalmente. Eu não sei se, assim, eu não digo nem que estão assim queimando. Esse evento realmente aconteceu, tem a foto do Derrite, com Lira, com Cunha, mas ao mesmo tempo assim, gente, o Lira era presidente da Câmara até ontem, é um cara que goza de amplo apoio frente aos deputados e às vezes negociar com Lira te poupa tempo de negociar com diversas pessoas, mas notícias como essa geram desgaste. Eu consigo entender esse tipo de coisa. Talvez vocês consigam entender esse tipo de coisa. Mas a maior parte da população, quando vê que as facções não vão ser enquadradas, e quando olha para o relator, o bolsonarista Derrite, porque vem dessa forma, tá com Lira e com Cunha, como é que o povo reage? Mas e aí? Então não se reúne? Não, eu acho que o ponto não é esse. Eu acho que a direita brasileira, que tanto é desenvolta nas redes sociais para tratar de mil assuntos, vários canais, vários influenciadores, eu acho que está pecando e muito ao longo desse tema. Está pecando e muito.
Falta comunicação, tem que se comunicar, tem que explicar. As pessoas não nasceram sabendo. As pessoas não nasceram sabendo. Simples assim. O próprio Derrite, eu acho que, às vezes ele pode estar supercarregado, que está fazendo mil reuniões, mas no final do dia quem sai queimado também é ele. Pessoal, eu não faço ideia do que está sendo discutido mais nesse projeto. Eu procuro na imprensa, tá todo mundo perdido, e às vezes não é nem por má vontade. Já tem 4 versões, tá indo pra 5ª. Eu tô reclamando disso tem 2 dias. Os deputados, acima de qualquer outro grupo no Brasil, os deputados de direita deveriam estar nos explicando o que realmente está acontecendo. O que está sendo modificado no projeto e por quê. Porque está tentando salvar o projeto, porque, sei lá, por causa disso, por causa daquilo outro, por pressão do judiciário. O que está acontecendo, até para a gente poder saber, a gente apoia esse projeto, a gente critica esse projeto. Então, uma posição minimamente sensata, sabe? Bola no chão. Uma posição minimamente sensata. Uma posição minimamente sensata. Cadê? Como é que a gente vai saber? Os deputados estão lá no dia a dia, estão nos bastidores, têm acesso ao DRI, têm acesso às negociações. E o povo está cegas. Esta notícia acho que é até mais pesada, porque diz, né? O jatinho que reuniu Moraes, Derrite e Mota. Você pega a notícia e lê e diz que eles não conversaram no voo, né? Beleza. Diz que não conversou, pra mim não conversou. Mas eu acho que o Marfim não tá dando nem a opinião dele. Ele tá dizendo como... Ele tá falando do sistema, propriamente dito, né? E que acho que é a percepção de algumas pessoas na sociedade, ó. O sistema, em uma semana, destruiu a imagem do Derrite Bukele, né? O Bukele brasileiro que faz acontece pra... um aliado do sistema. Vamos botar assim, né? Marfim usou até um palavrão. Evite palavrões, Marfim. Dá pra falar a mesma coisa. E aí o Jeff debate nesse ponto, né? Ele fala, cara, são pouquíssimos os políticos com espírito, como Jair, o Trump. Eles vão moer o Derrite. O que ele precisa fazer é pensar em um projeto bom para o país. Fazer uma live, dar uma entrevista, explicando para o povo, colocar em votação. E que o custo caia em quem quiser votar contra. Eu não cobro só o Derrite, não. Acho que a direita deveria estar preocupada com isso. Aí vem o Estadão, faz o editorial. Aqui tem algumas coisas que são totalmente absurdas, outros pontos que realmente valem alguma reflexão. E fala assim, né? Brincando com coisa séria. Publicado hoje. O país assiste a mais um espetáculo lamentável na Câmara dos Deputados em torno de um tema que deveria ser tratado com maturidade e espírito público. Aí fala assim, ó. Derrite conseguiu a façanha de desagradar a todos. Governos estaduais, promotores, policiais, sobretudo a sociedade, que segue esperando respostas eficazes para a audácia das facções criminosas. Eu não sei se o Derrite conseguiu desagradar a todos, mas tá faltando comunicação. Outros projetos virão, outras relatorias virão para a direita. A direita tem que saber comunicar, ela tem que saber comunicar os projetos que ela está relatando. Em apenas 5 dias, Derrite apresentou 4 versões. A última protocolada, na noite do dia 12, é quase um facsimile do texto apresentado originalmente pelo Lula. É realmente isso? Pô, se for, eu fico triste. Se não é, como é... Tá entendendo? Assim, a gente tá aqui, ó, a deriva, tentando ver para onde que vai. O vai e vem é tão confuso que até o nome do projeto já mudou. De Marco Legal do Combate ao Crime Organizado para Marco Legal do Combate ao Crime Organizado Ultraviolento. Como se tivesse alguma importância para a sociedade, né? Ultraviolento. Os rascunhos contraditórios pintam um retrato de um relator perdido, incapaz de construir um consenso mínimo sobre um texto crucial para a segurança pública. Aí que eu já acho absurdo o Estadão. Construir um consenso. Vocês acham que tem alguma forma de construir consenso em torno de segurança pública, para o bem do Brasil, com o apoio do PT? Com o apoio do PT? Com o apoio do PSOL? Não. Vamos parar. Nem com o Centrão eu tô botando fé. Nem do Centrão. A imprensa, as Forças Armadas, todo esse pessoal, tá aí de tititi, não pode aquilo, outro não pode aqui parar. Pesquisa Quest, 73% dos brasileiros é favorável a equiparar. É a vontade da nação. E aí? Mas a classe política não quer. Ninguém sabe exatamente o que está sendo discutido. Sim, esse é um ponto. O pastelão é tão absurdo que até os governadores de oposição, reunidos no chamado Consórcio da Paz, tiveram de ir a Brasília para pedir para o Hugo Mota adiar uns 30 dias para poder colocar em votação. Isso realmente foi real. E aí termina de uma forma que, para mim, é maluquice, que nega as pesquisas, tanto que a gente comentou agora, lá do Ipsos IPEC, quanto da Quest. Por fim, não se pode desvincular a bagunça causada por Derrite do erro de análise de alguns governadores e parlamentares
empolgados com pesquisas que apontam apoio massivo à recente operação policial nos complexos da Penha e do Alemão no Rio. Eles parecem acreditar que endurecer o discurso e a lei basta para agradar o eleitorado. Sim, basta. O povo é 73% favorável. A população está farta da violência das facções, mas também cansada da ausência do Estado. É disso que se trata. Quer segurança, não espetáculo. Quer presença do poder público, não banhos de sangue travestidos de combate ao crime. O povo, 120 foi pouco. Era para ter dobrado a meta. A raiva que o povo tá de bandido. Então, assim, como que gera consenso? Um jornal que nega números. Como você gera consenso? Então, não tem como cobrar por consenso, sabe? Esse é o estado do Brasil. Enfim, vamos lá. Se alguém chegou agora no meio do caminho, saiba que eu estou fazendo ao vivo hoje, porque eu gravei o vídeo todo, achei que eu tinha terminado, mas por problemas técnicos no meu microfone, eu bati no cabo, esse cabo não tá com bom contato, eu perdi literalmente metade do vídeo. E eu tô tendo que refazer, e o que é que eu posso fazer? É refazer, então cá eu estou. Felizmente ou infelizmente, né? Vai saber. Às vezes eu falei alguma coisa que não era pra ir pra UAI, foi Deus que me livrou. Vamos pensar pelo lado bom, né? Então, mais ou menos no mesmo passo lá do outro vídeo. Os comentários que a gente vai mandando aí, e no final eu paro pra dar uma lida em alguma coisa, né? Já que eu tô fazendo ao vivo. No final. Essa notícia é real, viu? Saiu mesmo ontem, pra vocês verem como está o estado das coisas. E depois o louco sou eu. Júlia Zanata entrou no meu time. Bem-vinda, Júlia. Tem um espaço aqui para você. Júlia Zanata, vou ler a primeira notícia. Júlia Zanata divulga foto cercada de armas e intensifica disputa interna no PL de Santa Catarina. O que é que a Júlia fez, né? Olha só. Postagem de Júlia amplia debate sobre a candidatura ao Senado de Santa Catarina e agora vem o ápice. Pega até o marca-texto, olha. Manifestação pública da deputada em apoio a Carlos causa... Não, vou pegar a caneta. Causa o quê? Um racha na direita. Apoiar Carlos Bolsonaro está levando a um racha na direita. A culpa é da Júlia Zanata. Tá vendo o nível que as coisas estão chegando, né? Aí ela coloca, entre aspas, né? Manifestação pública da deputada em apoio a Carlos causa racha na direita. Aí ela fala, então quer dizer que eu acatar um pedido de Bolsonaro, ser leal a Bolsonaro, para o candidato de Bolsonaro, um candidato que acho que é muito bem quisto por a maioria dos brasileiros de direita, é o que tem causado racha na direita? Rapaz, essa direita tá estranha, viu? Eita que essa direita tá estranha. Tá estranhíssima, meu Deus do céu. Carol de Tony ontem apareceu para dobrar a meta. Júlia Zanata começou o racha e Carol de Tony amplifica tudo. Por que eu digo isso? Ela postou, como vocês podem ver ali, um tweet do Carlos Bolsonaro, que é a foto dela com o Carlos Bolsonaro, com a notícia falando, Carol de Tony supera Carlos Bolsonaro e lidera a corrida, e a Carol de Tony compartilha dizendo, chapa pura. Pronto, agora rachou de vez. Agora a direita de Santa Catarina rachou de vez. Como é que pode isso, gente? Olha o nível de loucura. Aí, presta atenção comigo. Todo este caos que aconteceu contra o Carlos, que vocês, eu acho que conseguem entender muito bem, não é sobre o Carlos, é para enfraquecer o bolsonarismo, não foi gerado pela Carol de Tony, que em tese era a prejudicada. A pessoa que em tese estava sendo prejudicada, tá aqui, chapa pura, eu e o Carlos. Mas outras pessoas se acharam no direito de tocar o terror e falar mil absurdos. Inclusive que se Bolsonaro tá preso é por culpa da estratégia dele, que Carlos e Eduardo colocaram um gabinete do ódio deles para atacá-la. O Gil Diniz já levantou outra lebre que o silêncio é proposital, né? Vamos lá, Jorginho Melo. Até aqui, você está em silêncio sobre a viabilidade de uma chapa pura ao Senado em Santa Catarina. Você não tem nada a falar, bicho, ao eleitor bolsonarista, que espera o Carlos e a Carol, que eles sejam eleitos em 2026? Nos últimos dias, o que a gente também viu lá em Santa Catarina? Que grupos de comunicação como o ND+, começaram a se debruçar para queimar o Carlos, levaram a Emília, publicaram matéria. E
eu tô fazendo esse pequeno disclaimer porque ontem o ND+, ou foi anteontem, fez uma matéria especial contra o Carlos, para queimar o Carlos para os catarinenses. Mais uma. E agora temos atualizações. A Pamela colocou ali, né? A máquina de moer, né? Contra o Carlos, tá todo vapor. Agora partem para o desserviço de fazer até mapas mentais, apelando para mim uma coisa. Tá aqui, ó, mapa mental. O Carlos Bolsonaro é brigado, é tretado, esse, aquilo, outro, queimando o cara. Mais de 4 minutos, TV aberta, né? Foi anteontem, 7 da noite, horário nobre. Horário nobre para queimar o Carlos perante os catarinenses. Agora, olha que coisa curiosa. No meio do caminho, tinha a Bia da Casé. A Bia da Casé estava no meio do caminho. Ela colocou uns prints, estavam meio feios. Eu dei uma organizada, como tá aqui, até para ir pro Atlas. O trabalho difícil ela já fez, que foi pegar as informações. E olha só que coisa curiosa. A ND+, que tanto está atacando o Carlos Bolsonaro, né? Ela foi olhar quem são os donos da empresa. Entre os donos você tem, né, sócios e administradores. Então, entre os donos você tem Marcelo Correa Petrelli, que em seu próprio Instagram compartilha aqui o Dedé, lá no evento do Milken, que é o grupo que o Campos Neto faz parte, inclusive, também compartilha o Campos Neto. E aí, outro perfil, o Vinícius, nos mostra que talvez essa foto tenha sido tirada do próprio celular do dono da ND+. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Ainda com Temer, né? Eu pergunto pra vocês, gente, como é que a gente busca aí uma... Não é conciliação, não. Como é? O que tava falando ali agora do Derrite, qual era a palavra? Consenso. Como é que a gente vai conseguir criar um consenso, hein? Me explica. Como é que a gente cria o consenso? Esse daqui é o racha na direita. Porque o Temer é de direita. Você viu o que o Rodrigo Maia disse, né? Ele, o Lira, eles são sem direita, mas são de direita. O Campos Neto também é um cara de direita. O Dedé eu não sei. O Dedé é ambidestro. Joga com as duas pernas, com os dois braços. É jogador, ambidestro. Escreve com as duas mãos, ao mesmo tempo. Desenhos diferentes. Em idiomas diferentes também. Ele é o mago. Sério, sem brincadeira, sem pirraça. O que será que Campos Neto... Alguém devia chegar pro Campos Neto, as pessoas têm contato com ele, tipo o Tarcísio, o Tomé Abdu. Fala assim, Campos Neto, meu amigo pessoal, o que você acha que nós deveríamos fazer? Você que conviveu nas instituições, conviveu com essas pessoas em eventos internacionais. Quando alguém, segundo o Estadão, pratica abuso de autoridade e a autocrítica não acontece após mais de 6 anos, qual a sua sugestão, Campos Neto? Porque se o Campos Neto não consegue nem dar um pitaco, isso não fala só sobre ele, mas como todo o ciclo de pessoas, né, que andam junto com ele e até o cotam já para ser ministro da Fazenda. Notícias que saem na imprensa, né? Mas vamos voltar pro racha na direita. Mas ainda falando do grupo ND. Acho que o Renato tá mais chateado que eu, até que com o Tarcísio. Só o que ele fala, gente, realmente é real. E eu digo assim, ó, se fosse comigo, eu ia ficar muito feliz se eu recebesse esse tipo de apoio que o Renato cobra pro Carlos. O grupo ND+, responsável por essa matéria que ataca a família do vereador Carlos, integra a mesma rede da Record. Isso é verdade. É uma filial. A Record, por sua vez, está vinculada ao grupo que tem o seu braço político, né, o Republicanos. Isso é uma verdade. O Marcos Pereira é o homem dos caras, né? É o que conversa diretamente lá com os bispos da Record. E o governador Tarcísio é justamente o rosto que estampa os quadros do partido. Pô, o Tarcísio tem força no Republicanos. Governador Tarcísio, o senhor concorda com essa exposição gratuita, descabida, sem qualquer nexo, contra, né, o filho do presidente Bolsonaro, suas ex-esposas, seu neto, sua nora? Esse silêncio, gente, que fica rondando em nome da política de boa vizinhança, eu sinto que no final do dia não resolve nada, velho. Só gera desgaste pro bolsonarismo, sabe? A Renato no final termina, né, falando que acho que tá com raiva. Seu silêncio sobre esses ataques à família Bolsonaro só pode ser interpretado ou como anuência ou como discordância. Se for discordância, a coerência manda uma coisa simples. Sai do partido imediatamente. Aí vamos voltar. Quem também falou sobre esse racha? Eu não sei que racha é esse, né? Pra mim a direita tá unida. A tá unida. A Carol de Tony tá apoiando, a Júlia Zanata tá apoiando, né? Os bolsonaristas estão apoiando, a direita tá unida, chapa pura. Parece que o centrão que tá desunido. E o Eduardo fala, não é a deputada Júlia Zanata que divide a direita.
mas sim que o argumento de dividir a direita virou a nova arma para enganar aqueles que não seguem a política, né? Aquele povo que tá meio bobão. E essa historinha de união da direita é usada por gente mau caráter. Querem que sejamos atacados sem sequer o direito de nos defender, bicho. Tá claro, eu sei que vocês que me acompanham mais frequência já entenderam isso daí. Aí vamos ilustrar o que Eduardo falou, né? Vamos trazer exemplos, novos exemplos. Ah, não, tem isso aqui ainda, calma. Mas outro exemplo de mostrar, né? Que da galera da União da Direita, calma. Na verdade tem outra coisa ainda depois. Gravei o vídeo agora e já esqueci o que eu falei, né? Eu não consigo repetir os meus mesmos argumentos, eu tô aqui pensando, nossa, eu falei isso daqui por outro caminho. Se assistiu, tem metade do vídeo original tá salvo, os argumentos estão diferentes até agora. A Anitta compartilha Eduardo e fala assim, ó, bastou alguém com o sobrenome Bolsonaro abrir a boca e pronto. Lá vem os super conservadores, né, rasgando o fígado. Esse surto com a imposição do Jair já está indo longe demais. Vamos combinar. Quem quer jogar o segundo voto no Centrão e ainda posar de fiel, devia pelo menos parar o teatrinho de descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Vocês não sabem o que é andar em grupo. Quem nasceu ou cresceu e vive de surfar na popularidade do Jair devia ter um mínimo de lealdade. Vocês querem um voto, querem base, querem o nome, mas vocês não querem compromisso. Fidelidade não é subserviência, é caráter. Parabéns a Julinha, que terá para sempre minha defesa e campanha. É nos tempos de baixa, quando o líder está sangrando, é que podemos ver quem está com ele até o fim. E eu acho que vocês estão percebendo muito bem agora quem que realmente está com o Bolsonaro, mas está de verdade. Eu acho que vocês estão percebendo. Eu espero que vocês estejam percebendo. Eduardo não tá demais, viu? Né? Essas respostas aqui não foram as que mais me agradaram, não, mas as duas respostas que ele deu ontem na Jovem Pan me agradaram demais, viu? Meu Deus do céu. E ainda uma que nem foi que ele bateu no Felipe Dávila. A gente vai chegar lá, calma que a gente vai chegar lá. Calma. Eduardo respondeu uma postagem do Mão Mole, que tá compartilhando lá um perfil da Tropa Intergaláctica, que o cara pega um tweet do Felipe Martins, 2 tweets, que inclusive falta contexto, eu já explico o contexto. Vou ler o primeiro tweet do Felipe. Ele fala assim, ó. Em política, com raras exceções, somente um pequeno grupo compreenderá e apoiará de fato um determinado agente seu projeto, mas esse projeto só será sucesso se contar com apoio amplo. Quem exige apoio integral e incondicional, portanto, sempre atrapalha mais do que ajuda. Como venho insistindo ultimamente, se você quer ajudar o presidente, não seja presunçoso e não despreze gratuitamente. Vou até pegar aqui, ó. Não dispense gratuitamente, essa palavra é importante, nenhum tipo de apoio. Trabalhe pelo oposto, para cultivar a simpatia daqueles que vacilam, para expandir nossa tenda e ampliar o alcance da nossa mensagem, né? Daqueles que vacilam, pô, o cara deu um mole ou outro. Dar mole é uma coisa, agir de caso pensado e de safadeza é outra. Aí vem o Mão Mole falar, né? Se você quer que Bolsonaro pare de sofrer as injustiças que está sofrendo, eu quero. Esteja elegível, eu quero. Vença as eleições, eu quero. Você precisa de apoio da classe média política, do operário que sabe que é o Twitter, que acha que a Lava Jato importa, blá, blá, blá. Aí vem todo um monte de coisa. Um textão gigantesco, chato. Esse apoio é importante. Óbvio. Pra você poder eleger mais pessoas no ano que vem. Mas a situação de Bolsonaro, ela já podia estar sendo modificada desde já. Se as pessoas que têm mandato fizessem algo. Mas o que foi que a gente viu ultimamente, né? O Romeu Zema, por exemplo, atacando o Eduardo Bolsonaro de graça. Escondendo que Eduardo tenta salvar o Brasil para falar não, tá agindo em causa própria. Então assim, será que o Zema tá vacilando, tá fazendo de propósito? Eu tenho certeza que vocês viram nos últimos dias diversas pessoas fazendo análises desonestas, safadinhas, e que as pessoas que estão se revoltando com essa gente não estão se revoltando de maneira gratuita, porque foi uma crítica qualquer. Você vê um movimento orquestradinho, sabe? Afinadinho como uma orquestra. O contexto desse tweet do Felipe Martins, antes disso daqui, ele fez uma thread. O que é que ele falava na thread? Basicamente, estava tentando explicar que na política, a política tem vários grupos. Vários grupos diferentes. E que
era necessário que o movimento conservador, e ele fala isso bem claro, ou seja, esse grupo mais que tem uma ideologia, né, ou pelo menos é realmente antissistema, entendesse essa dinâmica, essas engrenagens, e conseguisse se colocar como a força mais importante nesse quadro decisório. Mas o que é que você observa? Que essa direita que está aí tenta atrapalhar esse meio de campo. Então, assim, as ressalvas que são feitas não é dispensa gratuita de apoio. É algo muito maior do que isso. E que está sendo de forma reiterada. Tanto que Eduardo diz, ó, em 2020, data desse bom post do Felipe Martins, o Bolsonaro, ele não estava prestes a ser preso num presídio comum, né, no momento mais cedo de sua vida, ele era presidente. Uma situação totalmente diferente. No cenário atual, há um deliberado tento de se apagar, deletar o movimento liderado por Bolsonaro. Isso está claro. Ou qualquer um que grite contra isso, né, seja taxado de divisor da direita. Como se o correto fosse ouvir inverdades e ficar quieto para obter apoio, né? Não! Se nos silenciarmos, perderemos tempo, serão eleitas pessoas e se esperará delas uma conduta anti-establishment que não vai vir. Consequência disso será a consolidação do regime, que hoje só não está mais à vontade devido a Magnitsky. Estou correndo, deixe-me usar minha bola de cristal, vão culpar Bolsonaro, ignorando que ele foi então extorquido, né? No final do dia, ainda se der errado, vai ser culpa de Bolsonaro, não de quem jogou contra. Eu estou apenas alertando os rumos que o país pode tomar, isso deveria ser obrigação de todos na direita. Aí o último, antes de trazer um exemplo exatamente para mostrar, né, que eu acho que Eduardo escreveu aquilo, porque deixa eu ver até o horário, ó. 6h27. Acho que ele não tinha ido na Jovem Pan, não. Ele ainda ia na Jovem Pan. Acho que ele usou isso daqui que já estava na cabeça. Ele sentia que iam questionar ele sobre isso na Jovem Pan. E o Vitor fala, ó, lembrando que em 2020, Bolsonaro estava no poder e não correndo o risco de ir para a papuda. O jogo mudou brutalmente, justamente porque Bolsonaro sofreu um golpe de Estado, inclusive com o apoio da Alceide. Aí hoje, já tem uma parte do movimento que acredita que Bolsonaro não sofreu um golpe. E de onde que você tira isso? Porque eles dizem que Bolsonaro está preso por estratégias ruins. Então, peraí. Bolsonaro foi alvo do regime, alvo de um golpe ou por estratégias ruins? Também existe uma clara tentativa de capturar, né, a liderança do movimento, que é de Bolsonaro. Então não é esse céu de brigadeiro e algodão doce, de abraçar todo mundo e formar uma base ampla. Diante de toda essa crise, nada mais justo que separar os homens do piá. Então no momento agora que a gente vai ver, véio, quem realmente acredita no Jair e quem é que defende a sua substituição. E aqui, finalmente, chegamos agora no exemplo. 44 minutos. Estou um pouquinho atrasado do vídeo original. Meu microfone segue funcionando. Escute só isso aqui. Boa tarde. Deputado, me parece que a direita deveria ter um único propósito nesse momento: derrotar Lula e o PT em 2026. E para isso nós vamos precisar de vários jogadores em várias pontas aí. Nós vamos precisar de gente no Senado, na Câmara, nos governos estaduais e, evidentemente, na presidência da República. O senhor não acha que agora é o momento de unir a direita e não deixar que essas divergências dividam a direita? Pronto, eu vou dar uma pausa aqui. União da direita, união da direita. Vou primeiro mostrar outro tweet, com o mesmo vídeo. Felipe Dávila, e algumas pessoas lembram, filiado ao Partido Novo, estava lá no lançamento da candidatura do Zema. Ele pregou voto nulo em 2022. Se ele e o Partido Novo não tivessem pregado voto nulo, possivelmente nós não teríamos Lula. Quem prega voto nulo agora está cobrando a união da direita e mais. Eu não lembro se o termo que ele utilizou foi a direita inteligente ou foi a direita sensata. Enfim, mas ele falou, ele escreveu uma entrevista que ele concedeu para o Estadão, para o jornalista José Fux. Se eu não me engano, em maio de 2024, não vou abrir o Atlas aqui agora, ele falava, temos que unir a parte da direita lá bonita, democrática, sensata, inteligente, com a esquerda inteligente. Acho que ele falou esquerda inteligente. Ele citava como exemplo a Tabata, Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, e ele dispensava o apoio do bolsonarismo, ele deixava isso bem claro, que não tinha espaço para essa direita do bolsonarismo. Então ele, o Felipe Dávila, quer se unir com a Tabata, com a FHC, com os liberais, e excluir o bolsonarismo. Aí quando ele conta com o Eduardo, ele cobra a união da direita. Cadê? Cadê a turminha, ó? Cadê a turminha da coleira? Cadê? Partido Novo, né, bicho?
Aí vamos ouvir a resposta do Eduardo. Dávila, eu entendo o raciocínio e a sua maneira de pensar. É óbvio que no xadrez político a presidência da República ela é muito importante. Mas muito mais importante é o Senado. Aproveitando a pergunta anterior que citou o Mauro Mendes, e é o governador candidato ao Senado, se eu nada fizer, as pessoas vão votar nele achando que realmente ele é uma pessoa que vai combater aquilo que é mais caro para nós. E o que é mais caro para nós? É a liberdade. É por isso que o jogo mais interessante é o do Senado, porque o Senado é capaz de parar os ditadores de toga. O presidente não. A gente está vendo, o Lula tem que pedir amém para tudo o que ele faz no STF. Inclusive, quando ele perde no Congresso, ele leva tudo ao STF. Então, a minha preocupação é eleger pessoas corajosas e que estejam na mesma página dessa luta por liberdade. Eu não creio que o Mauro Mendes, que hoje é governador, de graça, sai num ataque até baixo, coisa que o governador Romeu Zema não fez, tá? Cravo aqui essa distinção. Mas se eu permitir que o Mauro Mendes seja candidato ao Senado e leve com voto bolsonarista, nós vamos perder mais 8 anos sendo enganados. Porque eu duvido que ele, que enquanto é governador, tenha esse discurso e não vá para um embate ou um posicionamento firme, e ele será capaz de fazê-lo quando virar senador. Então é mais ou menos por aí. Eu não posso ser considerado aquele que está dividindo a direita se eu estou dando luz aos fatos. Quem vai fazer o juízo final é a população. Falar fatos, né, Eduardo? Fatos, mostrar, olha, gente, isso aqui aconteceu. Isso aí tá dividindo a direita, né? Me senti tocado por isso, sabe? Porque normalmente eu tô aqui tentando mostrar, olha, aconteceu isso, ó. Eu tô mostrando o que eu tô falando que aconteceu. Fatos. Mas fatos incomodam muito, né? Muitas pessoas. Mas essa daqui pra mim foi a melhor fala do Eduardo. Tô em entrevista, fala curta, digo por quê. Foi logo no início mesmo da entrevista, basicamente uma apresentação. Gostei demais disso daqui. Eduardo tá conseguindo falar assim, de forma muito fluídica, sem sequer gaguejar. Não, tá muito bom, mas escute isso aqui. Essa aqui é boa. Obrigado pela oportunidade, satisfação falar com você, Jovem Pan. Deputado, queria começar tratando de notícias recentes relacionadas ao senhor. Como o senhor tem avaliado e recebido críticas dirigidas ao senhor e à sua atuação nos Estados Unidos, críticas de políticos que em algum momento estiveram com o senhor, ou pelo menos apoiaram o senhor. Caso de Mauro Mendes, governador de Mato Grosso, e também o governador de Minas. Romeu Zema, inclusive, disse que o senhor estaria colocando o seu interesse acima do interesse do país. Gostaríamos de escutá-lo, deputado. Realmente é uma visão que não tem qualquer conexão com a realidade. Acho que até que por aquelas matérias que foram feitas na época do vazamento, em que a Polícia Federal do Alexandre de Moraes vazou as minhas conversas particulares com o meu pai, eu acredito que dali você já conseguiu extrair que o meu interesse não é salvar a pele do meu pai. Poderia ter feito muita coisa se o objetivo fosse apenas esse. Mas é justamente por não ser é que eu sigo aqui trabalhando, é sabendo que meu pai corre o risco de ir para um presídio comum, é que a gente continua aqui, mesmo deixando isso não nos guiar e não nos fazer desesperar, a gente segue adiante e conseguimos até a aplicação, pela primeira vez na história do Brasil, da Lei Magnitsky contra Moraes, contra a sua esposa e 3 levas de visto, o que colocou pressão suficiente adiante para até que a anistia fosse pautada e aprovado o seu requerimento de urgência por 311 votos na Câmara dos Deputados. Muita coisa mudou. O Moraes deixou de derrubar perfil, vou ali lembrar, a Carmen Lúcia lá atrás, na época da eleição, inaugurou um momento em que ela disse que a censura iria apenas até o segundo turno, tão somente, mas até hoje, vige esse poder todo do Alexandre de Moraes. Jornalistas como Alan dos Santos, para citar apenas um dos exemplos, a 40 está no 47º perfil no Instagram. Por que não é mais derrubado? É porque o regime está vendo que há um novo componente na mesa. Que componente que é esse? Os Estados Unidos, Donald Trump e toda a pressão que vem liderada por ele aqui de fora. Então, na verdade, eu não sou o camisa 10 do Lula, na verdade, eu sou um perseguido pelo Lula, não me confundo com ele. De um lado, sou eu apoiando Israel e a liberdade, a civilização, do outro lado está ele apoiando o Hamas. De um lado, estou eu apoiando o empreendedorismo racional, do outro lado está o Lula apoiando os devaneios e os últimos momentos de uma louca economia, que eles apelidam de economia verde. Então, se eu fosse realmente uma pessoa que estivesse contribuindo com o Lula, como dito pelo Mauro Mendes, eu não estaria sendo perseguido e impossibilitado de retornar para o meu país. Pois todos sabem que se eu retornar, eu serei preso. E ao Zema, faltou a verdade. Se eles não têm coragem de dar nome aos bois, porque eles vêm querer me responsabilizar e eu tenho que ficar quieto. Não vejo de maneira nenhuma eu privilegiando meu pai. Se eu estivesse privilegiando ele, eu teria feito um acordo, deixado, desculpe aqui, pobres coitados morrendo no presídio comum e teria feito uma negociata para salvar a pele do meu pai, coisa que eu não fiz. Agora é lamentável, finalizando, que a direita se divida, e eu estou aqui quieto, trabalhando para pela primeira vez levar consequências a ditadores, seja o alvo das críticas. Seria tão maravilhoso se o Zema criticasse o Moraes, o Mauro Mendes também. Por que eles não fazem? Entrevista com... Em 2 minutos, Eduardo conseguiu rebater o Mauro Mendes, rebater o Zema, dar 3, 4 argumentos que destrói a narrativa que ele tá fazendo em causa própria. As mensagens estão lá, que ele fala, bicho, é a chance de realmente bater de frente com o regime.
Depois ele fala, pô, meu pai tá indo pro presídio de prisão comum. Eu podia estar tentando salvar o meu pai. Não, pô, eu quero resolver a coisa toda. E depois ele fala de novo sobre isso. Ele consegue se colocar no lado oposto ao Lula e explicar por quê, de uma maneira assim, inquestionável, até mais na questão ligada à agenda verde. Ele consegue mostrar que o que ele está fazendo entregou frutos reais e concretos na questão da liberdade em 2 pontos diferentes, tanto, realmente, não estou vendo perfil sendo censurado, e mais do que isso, olhem, vocês acompanharam o drama da anistia, aqui, e é um drama gigantesco, não passou. Até conseguir assinaturas foi uma coisa. Conseguiu as assinaturas, não conseguia pautar. A anistia só foi pautada depois dessa pressão. Sabe? Não dá, bicho. O homem tá cada vez melhor. Isso aqui, eu entendo esse processo. Lá no canal secundário, né? Às vezes eu falo uma coisa, às vezes tem umas coisas assim, ó. É como se fosse um texto de parágrafos, você não sabe qual é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, aí você vai contando, conforme você vai contando a história, recontando, conta de novo, vai ficando mais fácil de explicar, as suas ideias vão ficando mais organizadas. Então, como o Eduardo vem tendo a oportunidade de estar sempre dando entrevista, falando em torno de alguns temas, não tem como, sabe, ele não ficar mais preparado, porque isso vem sendo agora a nova rotina. Sério, velho. Tá dando gosto de ver, bicho. Tá dando gosto de ver, gosto assim de falar. Cara, sabe? E sem pirracinha, sem ficar xingando ninguém, sem nada. Falando, cara, eu queria que você estivesse cobrando era o Moraes. Acabou, velho. Tem mais nada pra falar. Botou o dedo na frente de todo mundo. Sério, esse aqui, pra mim, o melhor recorte de ontem lá. Podia acabar a entrevista aqui, que foi nisso. Começou aqui, ó. Começou a entrevista, pode acabar. Pode ir pra casa aí. Obrigado aí. Venceu já. Venceu. Brabíssimo. Aí a coisa continua. Vendo essa turminha da Farinha Lima. Com fake news. Inclusive foram desmentidos. Eduardo Bolsonaro anuncia pré-candidatura e diz que decisão não é simples escolha de seu pai. Eduardo nunca falou isso. Tá ali, ó. Ao contrário do que ele diz, ó. Você pode me mostrar onde que eu declarei? Onde? Tá ali, ó. Ao contrário do que está toda a postagem, Eduardo não deu essa declaração. Quem usou essa frase em uma premiação foi o Carlos. E que ainda assim na postagem está descontextualizada. Aí a Eduardo também responde ali, né? O perfil em outro pronto, falando, ó, em 2026, o candidato é Bolsonaro. Se isso não ocorrer, significa que o sistema venceu a batalha, uma batalha, e estará forte o suficiente para impedir candidaturas anti-establishment ou uma candidatura assim vai sofrer muito. Assim, outra certeza é, Lula, PT, crime organizado estará de um lado, eu vou estar do outro. Aí diz que o regime tenta nos derrubar para que nós votemos em quem esteja se posicionando, ainda que circunstancialmente, ao lado oposto a Lula. Essa estratégia é a tática de sucessão de décadas do PSDB em São Paulo, por exemplo. Porém, é dever desmascarar este plano. Todos votaremos em alguém no segundo turno. Ninguém vai anular o voto. Ninguém vai anular o voto. Mas também ninguém vai votar sendo enganado, sabe? Pode até ser, quem sabe, que compremos um gato, mas jamais ludibriados que seja por uma lei. Vai falar, vai expor, beleza. Lula não dá, qualquer um menos o Lula, mas vai já votar sabendo quem é que está sendo eleito, que é para ninguém ficar aí sendo enganado. Como é que eu vi a dar também? Para ver Tarcísio com urgência. Eduardo Bolsonaro não respeitará a escolha do seu pai para a candidatura de presidente da República. O que está acontecendo? O que está acontecendo, gente, é que está acabando o tempo para o regime colher os frutos da sua ameaça. Estão pressionando ao máximo Jair Bolsonaro. Ele está debaixo de muita pressão. Porque o jogo é o seguinte, você apoia, né, Bolsonaro, esse candidato daqui, e a gente, por outro lado, te promete dar uma vida boa no presídio. Inclusive, né, já teve até matéria de jornal mostrando a cela de Bolsonaro, tudo para pressionar o Jair Bolsonaro. Nada disso daí, gente, é sem propósito. Por exemplo, Cláudio Castro também pediu com urgência para encontrar o Jair Bolsonaro. Olha como é que é uma praxe fazer esse tipo de pedido, né, colocar a urgência, né, no ofício que é enviado ao Dom Pedro III. Então não se engane, está tudo sendo feito e confabulado para tentar extrair de Bolsonaro um apoio a um candidato que é aquele preferido pelo establishment. E aí eu te pergunto, será que sou eu camisa 10 do Lula? Ou será que todas essas prostitutas que estão aí
querendo criar essa narrativa de dando porrada em mim e falando que o Bolsonaro é a favor desse ou daquele candidato, mas ninguém da família? Será que esses daí não são os camisas 10 do Alexandre de Moraes? Pense nisso. Veja quem é quem nesse jogo, porque amanhã muita gente retornará a se fantasiar de direita e anti-Lula para tentar te enganar e levar o seu voto bolsonarista. Aí já veja como muda. Vídeo, camiseta, na rede social dele, obviamente direcionado para a direita, outro palavreado, dedo na cara, prostituta, eita. Tô gostando, Eduardo, tô gostando. Cada dia melhor. Van Garten vem para reforçar, ou começam a dar ouvidos ao Eduardo, ou a certeza da insignificância política será certeira. Isso daqui para a turma que se diz direita, acho que vai ser isso aí mesmo, viu? Ao contrário do que dizem, Eduardo não tem nenhum interesse próprio. Largou tudo e todos e foi expor internacionalmente toda a perseguição contra seu pai. Não há nada mais nobre do que isso. Quem não enxerga isso, pega pelo egoísmo e pelo oportunismo político. E aí, olha isso. Olha isso. Preso, defenestrado, traído, esfaqueado, silenciado. E o homem não derrete. Jair Messias Bolsonaro. Sabe, não tem como, velho. Não tem como. Sabe, essa pesquisa, assim, é tão forte, de tudo que está sendo feito contra Bolsonaro, é tão forte que o Mário Sabrino teve que escrever: Bolsonaro não morreu, apesar do Supremo, apesar da imprensa. Ele bateu dos filhos. Não adianta, sabe? Não tem mais narrativa aqui. Não vai. Quem já acordou pra política, vota em Bolsonaro. Quem já acordou mesmo, ali, é o Jair, irmão. Quem já acordou é o Jair. Não vai voltar a dormir. Vocês não vão forçar. Vocês podem nos calar, mas voltar a dormir ninguém vai. Não tem como voltar pro barquinho do Lula. Bolsonaro não morreu politicamente, apesar de todas as tentativas de matá-lo para a vida pública, de todos os obituários apressados da imprensa e das trapalhadas dos seus filhos. É o mesmo papo de sempre, né? Enfim. E não sou eu que tô a constatar isso daí. É a pista da Quest. No cenário que não existe por obra do Supremo, a diferença no segundo turno do Jair pro Lula caiu de 10 para 3 pontos. 42-39, empate técnico. Lula estava de salto alto, achando que não dava para mais ninguém, mas aí veio a mega operação policial no Rio de Janeiro. Não só isso, o discurso esvaziou, porque ao invés dos oportunistas pegarem o que aconteceu e pressionar o Congresso pela anistia por fim das violações de direitos humanos, foram fazer politicagem para desgastar a família Bolsonaro, viram a tempestade perfeita para tirar algum tipo de proveito. Ele e os petistas receberam um tapa da vida real, o apoio maciço dos cidadãos às forças policiais que enfrentaram os bandidos do Comando Vermelho no favelão carioca. As forças policiais vilanizadas pelo presidente da República e pelo seu partido. Não poderia ser diferente. A segurança pública, desprezada tradicionalmente pela esquerda, é a principal preocupação dos brasileiros, muito mais do que a economia. E para a maioria dos cidadãos, bandido bom é bandido preso ou, se resistir, 7 palmos debaixo da terra. Pensam como Jair Bolsonaro. Não gostaram de saber que Lula acha que traficantes são vítimas de usuários. Aí o Mário Sabino fala assim, ó, entre parênteses, não foi gafe. O centro do caso atual é esse, mas não se deve desprezar a moldura. Bolsonaro está prestes a se tornar um presidiário, né? É um dos lados dela. O Supremo e a imprensa podem pintar Bolsonaro como o diabo na terra, que uma expressiva parte dos eleitores não mudará de opinião de que ele é um perseguido político. E aí o Mário Sabino, para minha surpresa, diz, ó, não conte para ninguém, mas o homem é mesmo perseguido político. E se dá conta disso, não significa necessariamente isentá-lo das suas múltiplas culpas. Você vê, por isso que eu falei, o mesmo Mário Sabino, que ainda acha que Bolsonaro é culpado de muita coisa, mas sabe, ele é perseguido, estão perseguindo Bolsonaro. A perseguição a Bolsonaro acirra o antipetismo em relação a tudo isso que está aí, visto que o ex-presidente encarna o avesso do PT, embora não devesse ser assim. Temos ainda, como parte da moldura, o fato de que ninguém acredita realmente que a economia e todo o resto vão bem. Sempre de acordo com as pesquisas, boa parte dos cidadãos acham que estamos no caminho errado, e não dá para eximir Lula e o PT dessa roubada, sem trocadilho, só um pouco, vai lá. Uma vez que o chefão e seu partido estão no poder desde o início do século, à exceção do intervalo bolsonarista. Por último, ao cansaço de um país jovem com a figura de Lula, a sua visão de mundo é velha, seu discurso é velho, suas piadas são velhas, seu populismo é velho. Estou dizendo que Lula morreu politicamente? Não, infelizmente.
Estou apenas afirmando que a eleição presidencial de 26 não vai ser barbada, até porque Bolsonaro também não morreu e o antipetismo continua bem vivo. Eu diria que a maior chance de Lula não é ele fazer algo certo, mas a oposição fazer tudo errado. E falando de oposição fazer tudo errado, aqui o exemplo. Aí a oposição. Buscar um consenso. Ciro Nogueira divulgou a pesquisa ontem, mas fez questão de só divulgar os dados de Bolsonaro, Tarcísio e Ratinho Júnior. Por alguma razão, o Ciro Nogueira esqueceu de divulgar o Eduardo, que também segue numa crescente, né? A mesma crescente que você observa no pai. Que de setembro para cá só faz subir. Análise sem emoção. Escorraçado, longe do país, a mídia 24 horas por dia, 7 dias por semana contra Eduardo. Ainda assim, Eduardo empata com todos os nomes fortes contra Lula. Eduardo lançará candidatura porque o upside, principalmente envolvendo negociações com os Estados Unidos, é gigante. Aí tem o pessoal, o independente, o cara de centro, ele rejeita o Eduardo. Em 2018, Alckmin era o menos rejeitado. Chuchu por chuchu. Uma grande parte da população quer alguém que se posicione, sabe? Tá ruim esse negócio de ficar em cima do muro. E o Vilibigo traz uma informação também, pra gente aqui encerrar, eu leio o que vocês mandaram. Falando, né? Quest Globo valoriza mais Eduardo Bolsonaro que a Paraná Pesquisas, contratado a peso de ouro pelo PL. O Murilo Hidalgo teve lá no Claudio Dantas, disse isso, né? Não entra porque quem paga a pesquisa às vezes não tem esse interesse. Enfim. Lê agora vocês comentaram. Sobrevivi ao segundo vídeo do dia. Salve, Edenilson. Fala aqui. Bora, povo. Deixa eu puxar aqui pra baixo pra ficar mais fácil de ler. Edenilson diz aqui. Bora, povo. Depois vai aqui o André Melo. Falou nada, mandou sticker. Obrigado, irmão. Tina Lena, adorei. Deixa eu ver aqui. Vê-lo ao vivo. Um abraço. Um beijo pra toda a família bolsonarista. Mas se você tá me vendo ao vivo é porque meu vídeo deu errado. Eu estou gravando pela segunda vez no dia. E no mesmo dia hoje, eu ainda participei de uma live por mais de 1h30. Ainda revisei o Atlas. Eu estou trabalhando desde que eu acordei, sabe? Sério, velho. Eu entendi, eu tenho que estar feliz, mas eu fiquei frustrado, sério. Eu liguei pra Michelle quando terminei de gravar o primeiro vídeo que deu errado. Aí eu xinguei no microfone no telefone em português. Não ela, né? Mas só pra... Você sabe quando você quer falar com alguém que você tá com raiva? Enfim, eu vim fazer, né? O que eu vou fazer? Xinguei, pronto, agora eu vim, gravei o vídeo. Guizão todos os dias. Espero o alarme bater e 10 pra acordar. Ficar com o dedo pronto pra clicar. Esse que hoje você vê ao vivo. Amando e prevendo seu trabalho. Valeu, grande Dora. Paulo, mandou aqui um sticker. Obrigado. Deus te abençoe, irmão. Cleison, bom dia, Kim. Sou de Vila Velha, Espírito Santo. Gostaria de formar um grupo de pessoas aqui, Espírito Santo. Podemos difundir nossas ideias que se convergem e despertar mais pessoas. O que você acha? Cara, te dou total apoio, velho. Sabe, vocês aí que se conhecem, o meio de vocês, unir assim da forma que dá, né? Sem ser pressão de ninguém, cada um com o comprometimento que dá e indo. Porque assim, pô, na cidade de vocês aí, gente, todo movimento começou com alguém. E, por exemplo, você tá aí, ó, Vila Velha. Vila Velha até capital Espírito Santo, né? Eu não tô enganado, Vila Velha. Cara, em algum determinado momento aí, até cidade pequena também, capital até mais fácil, mesmo na cidade menor de interior. Será que Bolsonaro que vai ter que aí, por exemplo, escolher candidato a vereador que vai ser? Poxa, se a própria cidade não se organiza e a quantidade de gente boa que eu tenho certeza que todos vocês devem conhecer alguém na cidade de vocês. Vou olhar aqui o microfone, eu tô traumatizado, não tá funcionando. Na cidade de vocês, que é um empresário de direita, bem intencionado, às vezes ajuda várias coisas de caridade, ajuda, sei lá, time de futebol das crianças, doa pra escola. Gente boa. Sabe, cara, que é de direita, mas assim, bicho, vocês não se mexem, aí depois reclama que na cidade de vocês os vereadores não querem nada com a vida, sabe, que o prefeito não tá indo nem pra nada. Cara, às vezes você tá aí, vocês entrarem na máquina, às vezes vocês mesmos, nessa tua busca, às vezes por formar um grupo, daqui a pouco tu descobre uma, sei lá, aptidão, não só às vezes você ser candidato, mas às vezes vocês conseguem eleger alguém, aí do próprio grupo que vocês elegeram, saem pessoas aí pra serem assessores, vocês vão indo, vão aprendendo aos trancos e barrancos, formaram uma pequena célula, bicho. E vai ser assim, sabe? Devagarzinho sempre. Então, pô, quem puder, tentem fazer isso na cidade de vocês, né? Dentro das limitações de cada um. Quem prefere o Kim a vivo, comenta aí. Faz a enquete aí, Kim. Não tem a vivo, não. Não tem a vivo, não.
Eu já expliquei por quê. O meu vídeo, ele tem início, meio e fim, sabe? Eu escolhi colocar agora no início porque eu sei que tem que vir no começo, até porque eu depois quero referendar. Programa ao vivo, quem entra no meio continua assistindo, então não tem o fio da meada. E às vezes eu também, se você mandar a mensagem, eu tenho que no final parar e ler. Aí pode ficar muito grande também o programa. E eu já acho que 1 hora e 10 já tá de bom tamanho. Então tá aqui, ó, tá um produto com início, meio e fim, né? É pensado para ter início, meio e fim. Mas por causa disso. Vai Brasil, bom dia. Obrigado, Cássio. Lu fala, bom dia, meu marrento favorito. Sempre arretando abrir nossos olhos para velha política. Obrigado, dona Lu. Lindenberg. Bom dia, Partido Nojo. Deltan, Sérgio Traíra, Moro. Está envolvido nessa bagunça em Santa Catarina. Não duvido disso não, viu, Lindenberg? Esse é Lindenberg do bem, que é com M. Ele tá lá no canal secundário também. Salve, Adriano Pacheco. Não apareceu aqui, falou nada. Deus te abençoe. Márcia, bom dia, tropa do Quina, série obrigatória do dia. Obrigado pelo carinho, Márcia. Gostei da foto de anime. Alexandre, ouça os hits do Brasil atual. Digite Agopim e clique meus álbuns. Divulgando o trabalho. Tá certo mesmo. Agopim aí, ó. AGOPIN. Luan Abreu, brigadão, cara. Deus te abençoe. Rock Lee, continue sem precipitar, sem retroceder. Seu grande homem. Nem precisa falar. Gosto muito também do personagem do Rock Lee. Melhor jornal político da histórico do Brasil. Obrigado por seu empenho diário incansável. Deus abençoe muito. Vamos politizar o nosso povo. Sim, esse é o objetivo. Ajudar o povo a entender um pouco mais de política. Não há paralelo entre Dom Pedro II e Tadeu Togado. Pois é, não tem. Até pra você ficar com raiva dele. O cara é Dom Pedro III. O cara não é digno de se tornar imperador do país. Você tá certo mesmo. Nem com Dom Pedro II, nem com Dom Pedro I. Por que você nunca fala do Flávio Bolsonaro? Pô, comentei ontem, bicho. Tá aqui no vídeo de ontem o Flávio Bolsonaro comentando, inclusive, a fala dele lá, falando, pô, como pra mim aquela fala dele foi boa e destaquei, porque tô falando do Flávio ontem. Porque, por exemplo, o Flávio não tá dando sempre entrevista. E às vezes, até quando o Flávio está comentando, é um comentário, às vezes ou outra. Eu também não gosto muito quando os deputados colocam música de fundo no vídeo, porque eu posso tirar a música, posso, mas tem um limite diário da quantidade de vídeos gratuitos que eu posso remover. Aí quando boto música de fundo, eu sempre fico nessa, né, de evitar problema, evitar direito autoral, eu sempre ando pela sombra. Então, mas quando eu vejo alguma postagem do Flávio, eu vou lá e comento, né? Isso aí, óbvio, trago aqui em vídeo também. Mas eu tava ontem aqui dando destaque para a participação do Flávio na sabatina do Gonê. Então, assim, nunca, é um de verbo negação absoluta, né? Não. Falei ontem. Você já tá refutado. Mas valeu, Adriano. Direto do Canadá. Vasti. Virou membro. Obrigado, Vasti. Deus te abençoe. Nadir. Bolsonaro está até o fim. Bolsonaro livre. Amém. Deus te abençoe também. Adilson. Virou membro. Obrigado, cara. Milton não falou nada também. Muito obrigado. Deus te abençoe, Milton. Fernando, fala aqui, galera, pra fazer uma vaquinha, comprar um microfone pro Kim, obrigado pelo ato, deixando o legado do nosso filho. Não problema não, o microfone é ruim não, o microfone é bom. O problema é esse cabo aqui, e que nem, eu não posso trocar o cabo, porque esse cabo ele é preso nessa estrutura. Eu não sei, talvez se eu desarmar essa estrutura toda, quer dizer, eu acho que dá, né, pra desarmar a estrutura toda, o problema é que ele tem um sistema de mola aqui dentro. Eu até pensei, eu vou acabar fazendo isso, não, depois de hoje que deu esse problema, não é a primeira vez, que semana retrasada acho que deu problema, eu vou comprar um suporte novo. Eu gosto que aqui é bonitinho, mas vou comprar um suporte novo. Porque ter que gravar 2 vezes não vale o esforço. É bom com gravar uma vez só. Tô morrendo de fome, não jantei, sabe? Já são mais de 10 da noite aqui. Eu só almocei hoje. Não que seja um problema, mas tudo bem. Dona Célia, muito obrigado. Deus abençoe a senhora. Falou nada, virou membro. Luciano também, muito obrigado, minha tia, Deus te abençoe, não falou nada. Nidiane também, muito obrigado, Nidiane. Muito obrigado, Luiz Teixeira, Nidiane, Luiz, Deus abençoe vocês. Simone também, Deus abençoe, obrigado, virar membro. Gabinete Conservador, não vamos desistir de Bolsonaro no Brasil. 0 chance daí. Comigo eles falar, não desista, não tem chance de eu desistir, só se puxarem minha tomada. E nesse se puxarem eu tento voltar. Mas enquanto puder, estarei aqui. Ao vivo, torço pra que dê errado mais vezes. Não torça não, véio. Sério mesmo, de coração, não torça não. Ribeiro BP, novo membro, é isso aí. Elisângela, bom dia, Kim, muito obrigado pelo seu trabalho. Você me representa de todos os dias. Muito obrigado, minha tia. Deus te abençoe. Você fez, pô,
Tô errado, mas viu. 10 da noite aqui agora. Eu vou terminar aqui, eu vou comer. Aí já vai ser quase meia-noite. Eu vou dormir, eu vou acordar amanhã. 7 da manhã e pouco, 7h30 eu já tô andando em live de novo com vocês, sabe assim? Bicho, minha vida às vezes, eu preciso, velho. Sabe, às vezes, 2 horinhas de noite é o que separa da loucura da insanidade, da insanidade da sanidade. Não desejo isso pra mim, não, velho. Valmir, muito obrigado, Valmir. Falou nada. A Luli, salve, Luli. Obrigado pelas lives, gosto muito de ver, às vezes, nela. Deve ser, não sei se me vê, obrigado. Que Deus te abençoe. Sim, acho que tu tava aqui, não sei se tu tava aqui ontem, anteontem. Eu tava usando alguns recortes teus. Inclusive, eu acho que eu compartilhei alguns recortes teus de ontem, dessa entrevista do Eduardo lá na Jovem Pan. Obrigado aí pela audiência. Dona Eugênia, não vamos parar. Estou aguardando os candidatos, farei isso, meus santinhos, distribuir minha loja à rua. Pois é, Dona Eugênia, não tem chance. A gente vai estar aqui mais 10, 20 anos enchendo o saco. Que não aguento mais, né? Os cachorrinhos do Deltan, né? Do Dalton. Pois é, Márcio. E todo mundo caladinho, né? Ó, todo mundo caladinho. Fala aí, eu quero ver essa turma falar. Ninguém. Gente, sem brincadeira, pô, isso não é pirraça. Ninguém falou do Zema. Vocês viram alguém falar do Zema? Se fosse, sabe, se fossem vocês na posição do Eduardo, vocês não queriam que os seus aliados te defendessem? Na hora de pedir para Eduardo conceder entrevista, Eduardo, me dá entrevista, né? Aí vai, mas na hora de defender Eduardo, ninguém fala um ai. Seu Roberto, muito obrigado. Deus abençoe o senhor, sua família. Diego, direto do Japão, valeu. Diego Miyashita. Tô doido pra ir no Japão, viu? Michel quer ir em março, mas... É caro. Mauri Auxiliadora Leite, muito obrigado. Michele quer ir, a mãe de Michele vai, né? Aí ajudaria, né? Dá pra levar Saori e a mãe de Michele tomar conta de Saori. Mas, né? Sabe como eu sou, né? Eu não nego, eu me assumo. Abraço do seu conterrâneo de Feira de Santana. Salve, Sebastião. Isso aí. Feira é feira, né, mano? O pessoal ainda vai transformar. Vou botar como plano secreto. Transformar a feira capital do Brasil. Quem faça mais vídeos ao vivo, escondido na semana pelo menos, se necessário, minha fã diária. Cara, é porque vídeo ao vivo, até pra conversar com vocês, eu faço no canal secundário. Porque no canal secundário, do início até o fim, eu tô só conversando com o pessoal. Então a gente conversa, tira dúvida, começo do dia, conta fofoca, outra, fala de forma um pouco mais livre. Então, 5 vezes por semana, pô, tô lá no canal secundário. O link tá aqui, ó, Talking Shows, e lá é sempre ao vivo, normalmente. Só tô fazendo ao vivo lá. Saio lá, vou ler no chat, leio, todo mundo comenta, tento responder todo mundo. Meu Deus do céu, velho. Gente, sem brincadeira, eu tô falando sério aqui. Eu não tinha visto. Por favor, eu não tinha visto de coração. Por favor, não mandem superchat. Sério, eu tô pedindo de coração. Eu não tinha visto. E tem muito. Eu tava aqui falando que não acaba esse negócio, não. Sério, por favor. Sempre, eu não tô falando, não é piada nada. Por favor, sério. Quem já mandou aqui agora, não mande mais. Até porque, sério, tem outro problema. Tem outro problema que nem é problema meu, ó. E aqui é sério mesmo, meu irmão. Essa plataforma aqui, StreamYard, disse que eu só tinha 1 hora e 27 minutos. Tá com 1 hora e quase 16. E eu não quero terminar sem poder responder todos. Isso não é piada, não é brincadeira. E só vai zerar amanhã. Eu provo isso no vídeo de amanhã. Vou bater um print aqui pra mostrar. Por favor, de coração, não mandem mais. Sério, de coração mesmo, não mandem mais. Eu ia ler aqui, não tá na programação, não ia fazer live. Por favor, não mandem. Não mandem, porque eu tenho menos de 12 minutos para responder todo mundo. Sem brincadeira, isso não é piada, sabe? Por favor, velho. Por favor. Nem peço nada, só continue. Seu trabalho é ótimo. Muito obrigado, Luiz. Dona Valdilene, muito obrigado. Não falou nada. André, muito obrigado. Obrigado, Deus abençoe todos. Bom dia, 15. Intergaláctico está tentando usar os leitores do Bozo. Estaremos aqui para desmascará-los. Obrigado pelo seu trabalho. Pois é, a gente tá aqui, divina direita, brigando todo mundo, todo santo dia. Parabéns pelo trabalho. Analisar racional aqui. Valeu, Tarcisão. Obrigado pelo elogio. Eu e minha mãe assistimos você, grato. Sinto um prazer verdadeiro, velho. De coração, saber que você e sua mãe assistem. Porque saber que eu participo de um momento que tá o filho e a mãe juntos, isso é bom demais. Fiquei feliz, viu? Fiquei feliz demais com essa daqui. De verdade. Muito feliz. Muito feliz. Que seja uma rotina aí, né? Pra você passar um tempo, minha mãe, 1 horinha com sua mãe. Pô, fiquei feliz. Mande um beijo gigante pra ela, Jefferson.
Leandro, 9 me assistindo, você é gigante, precisa fazer mais vezes. Tô sempre live no canal secundário. Sempre difundo suas ideias aqui no Maranhão. Amém. Não só a minha, né? Difundo as ideias da direita também. André, muito obrigado, se tornou membro. Deus te abençoe. Dona Tânia, tamo junto. Bolsonaro 26, dado 2030. Vamos que vamos. Deus te abençoe. Andrônio Cardoso. Boa noite, Kim. Bom dia pra você. Deus te abençoe, obrigado. Você é Globo News do Bolsonaro. Só não tem a mesma estrutura, né? Quem sabe um dia. Não vai ter nunca, não. Não vai ter nunca, não. Nem levanto essa chance. Não tem como. Ali é muito dinheiro, pô. Ali é muita estrutura. Thaís Albuquerque, muito obrigado. Bom dia, Kim. Você se tornou essa cidade, irmão. Um abraço. Pô, Luiz, Deus te abençoe, cara. Tô vendo aí com o menininho aí, o cachorro, orando. Gostei da foto. Como faço falar com o Cleison? Sou do Espírito Santo. Aí, ó. Já achou aí o Miguel Cleison. Falando aí. Troque aí nas mensagens aí no chat aí, um para o outro e se fala aí. Butterfly, muito obrigado. Deus te abençoe. Vai de comparar o Xandaré com os Dom Pedro, por favor. Mas o pessoal entende, pô, é como se fosse imperador do Brasil. Relaxa aí, não pega pilha com isso, não. Eu adoro o Dom Pedro, acho que foi um baita estadista. Um cara ser realmente... Ele era mais, sei lá, intelectual até do que político, né? Porque o cara realmente gostava de estudar. Falava 17 idiomas. Eu não falo nem português direito. Eu ia falar 17. Oi, Kim, sua fã. Muito obrigado, Tereza. Salve, Axel. Tem pão, cara, que eu não te vejo no Twitter. Tu saiu de lá, né? Pelo menos tua conta não aparece mais pra mim. Parabéns pelo ganho de trabalho. Saudade de você, cara. Dona Andréa, muito obrigado. Thaís Albuquerque. Assina Matos. Obrigado, Thaís, pela força. Débora, bom final de semana aqui. Não parar, não precisar, não retroceder. Muito obrigado, Débora. José se tornou membro. Muito obrigado. Deus te abençoe, Kim. Também sou de Vila Velha. Ó. Vamos fazer um movimento aqui. Capital do estado capital do estado é Vitória, cidade vizinha, Ave Império. Aí eu tô comendo música. Ainda fiquei assim, né? Será que é Vila Velha? Não. Vitória. Você, Vitor, já não é cidade... Mas Vila Velha é com certeza cidade importante aí do Espírito Santo. Aí, pô. Guilherme Akira, novo membro. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Dona Denise. Seu Enio Couteiro, né? Dona Denise Bondman. Muito obrigado, Deus te abençoe. Deus te abençoe também. Muito obrigado, Enio. Gilmar Silva, também se tornou membro. Muito obrigado, Gilmar. Deus te abençoe. Vitor, por que a gente não pode mandar? Porque não é para mandar, não, cara. Sério que ia terminar aqui o último. Curso seu trabalho aqui. Também sou Espírito Santo, capital Vitória. Cleison, vamos formar esse grupo. Pronto, acabou. Muito obrigado a todos. Vou encerrar agora. Amanhã de manhã, tô lá no canal secundário. Quer ver live, essas coisas? Vou estar sempre por lá. Então, é isso. Muito obrigado vocês. Amanhã estou de volta. E o que eu sempre falo, né? É isso. Falou. Vou mandar o Zila no Telegram. O link tá aqui. Valeu, fui-me.